Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre um gênero textual que vocês conhecem bem, que é a reportagem. Vamos fazer a leitura de uma reportagem e analisar algumas de suas características. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando aulas de português para o 7º ano. Estou fazendo aqui a docência compartilhada com o meu colega Natan, que está aqui fazendo a transcrição da minha linguagem verbal, do meu discurso verbal, para a linguagem de sinais, né, a linguagem de Libras. Então, parabenizo vocês por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas, que são sempre elaboradas com muito carinho. Isso mostra que o nosso país vai para frente com pessoas assim que se dedicam, né, a cuidar do intelecto e a cada dia aprender um pouquinho mais com tudo que a gente tem aqui para compartilhar com vocês em termos de conhecimento. Então, vamos ver quais são os nossos objetivos? Então, consiste em reconhecer as partes que compõem uma reportagem e identificar as características do gênero textual reportagem. Então, para começo de conversa, vamos já iniciar a leitura, né? Temos aqui uma manchete que se afirma aqui o seguinte: maioria dos brasileiros utilizou crédito por impulso em fevereiro. Então, vejam, o título da reportagem é o que nós denominamos de manchete. A manchete, ela é uma espécie de um resumo, é uma síntese das informações principais do que vem o corpo da reportagem. Então, o jornalista, o pesquisador, ele tem que pensar cautelosamente cada palavra que vai constituir a manchete. Por quê? Porque a manchete é o chamariz, é por meio da manchete que o leitor decide se vai ou não vai dar continuidade à leitura. Então, tem que haver ali uma linguagem um tanto persuasiva que realmente chame a atenção do leitor para que ele se sinta interessado, motivado em fazer a leitura na íntegra da reportagem. E aqui a gente tem também que as letras da manchete, elas são maiores, elas estão em negrito, né? O que diferencia do restante do corpo do texto. E aí na sequência nós temos o que chamamos de subtítulo, que diz o seguinte: pesquisa revelou que a média para o período foi de 3 compras parceladas por consumidor. Levantamento também apontou o tipo de crédito mais recusado. Por Leonardo Guimarães, 14 de maio de 2018. Né? Então, observe que tem o subtítulo. Né? O que é o subtítulo numa reportagem? Ele pode estar presente, explicitado para o leitor ou não. Essa é uma escolha que cabe ao jornalista, que cabe, né, ao autor da redação do texto. Nesse caso, o Leonardo Guimarães optou por elaborar um subtítulo e percebam que o subtítulo ele tem uma coerência com o título que se apresenta na manchete e ele traz informações complementares, ou seja, informações que acrescem ali, né, o repertório da expectativa do leitor, porque essas informações elas vão trazer mais dados pormenorizados a respeito do que se anunciou na manchete. Então percebam que a manchete ela é um resumo, uma síntese mais genérica do assunto que será tratado, e já o subtítulo, ele traz alguns detalhes, alguns pormenores do que venha a ser depois discutido ao longo do texto. E também nós temos aqui, né, a presença do nome do jornalista, né, o Leonardo Guimarães. Então essa identificação também constitui um elemento necessário, né, para compor aí esse gênero textual que nós estamos denominando de reportagem. Então, vamos começar com a nossa primeira atividade, né? Trouxemos novamente a manchete que diz o seguinte: maioria dos brasileiros utilizou crédito por impulso em fevereiro. Subtítulo: pesquisa revelou que a média para o período foi de 3 compras parceladas por consumidor. Levantamento também apontou o tipo de crédito mais recusado, por Leonardo Guimarães, 14 de maio de 2018. E aí, pessoal, que fato pode ser revelado pelo título e pelo subtítulo? Né? Então, lembre que fato está relacionado a alguma coisa verídica. Né? Que fato que pode estar aqui sendo revelado quando a gente para analisar o título e correlaciona, faz uma articulação entre esse título, que é a manchete, com o subtítulo que traz essas informações complementares. Então, essa é a nossa primeira atividade de aquecimento. Vocês vão ter aí mais uma oportunidade de treinar a proficiência na língua escrita, elaborando 2, 3 frases para responder a esse enunciado, ok? Então, mãos à obra.
retornando então, vamos verificar, nós temos aqui apenas uma sugestão de resposta para vocês, né? Quando nós apresentamos essas possibilidades, essas sugestões, a gente não se cansa de reafirmar que a forma como vocês selecionaram as palavras para compor a resposta de vocês também pode estar adequada. De repente vocês escolheram outras palavras, porém que quando a gente vai ler, elas produzem um sentido semelhante ao que está sendo proposto como resposta correta. Então, se veio na mesma direção, se aproxima, veio ao encontro do que se espera como a resposta correta, vocês estão de parabéns, com certeza acertaram. E se não acertaram, o erro ele faz parte do nosso processo de aprendizado. Cada vez que nós erramos alguma coisa, a gente tende a, após verificar qual seria a resposta correta, assimilar, né, os conceitos que estamos aprendendo. Então, é sempre importante tentar responder. Essa tentativa de erro e acerto é o que faz com que nós construamos novas estruturas cognitivas, né, na nossa parte do cérebro responsável pela aquisição de conhecimento, que é a nossa cognição, né? Então nós enriquecemos a nossa cognição a partir do momento que tentamos responder as questões antes do professor dar a resposta. Então esse é um momento muito válido e muito importante para enriquecer e nutrir, né, o nosso intelecto, tá? Então sempre é bom tentar, ainda que erre, mas tente, né? Depois, no momento que você vai verificar o porquê que você errou, ou às vezes você erra uma parte da resposta, a outra parte você acerta, enfim, quando você verifica o porquê que houve algum equívoco, aí você consegue se apropriar dos conceitos que estão sendo trabalhados ao longo das videoaulas, ok? Então, a nossa sugestão consiste em afirmar que a impulsividade da maioria dos consumidores brasileiros nas compras a crédito foi o fato que pode ser revelado pelo título e pelo subtítulo, né? Eu sei que alguns de vocês, de repente, podem ter escrito aí a palavra consumismo, né? O consumismo também é uma palavra que vem ao encontro das expectativas para essa resposta, né? De acordo com esse enunciado, né? Porque se a gente analisa ali o título e o subtítulo, a gente pensa mesmo em consumismo, né? Em impulsividade, as pessoas compram por impulso, ou imediatismo, compram sem fazer uma reflexão aprofundada sobre quais são os produtos que realmente precisam, né? Ou quais são os serviços que precisam ser contratados para determinados eventos, para determinadas situações, né? Então, pensar cautelosamente requer aí uma reflexão, né? De repente um debate entre as pessoas do grupo familiar que ajudam a pagar as contas e as pessoas que não ajudam a pagar as contas, mas que estão ali com tempo disponível para fazer pesquisa e para ajudar a pensar junto o que de fato se necessita, né, para comprar. Quais são os produtos que são realmente necessários e como que está o orçamento, né? Então a gente tem aqui nessa reportagem também um momento de reflexão para a nossa formação, para a nossa educação financeira, né? Para que a gente tenha aí mais condições de respirar com maior alívio no momento em que vamos pagar os nossos boletos ou as nossas faturas de cartão de crédito. Ok? Então, continuando a nossa leitura, convido vocês para ler esse slide comigo. O crédito é uma boa opção para quem precisa parcelar ou financiar alguma compra. Porém, os cartões, cheques pré-datados ou crediários podem se tornar um inimigo para quem se perde no planejamento. Uma pesquisa do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e da CNDL, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostrou que 6 em cada 10 brasileiros fizeram compras por impulso, usando o crédito em fevereiro. Então vejam que aqui nós temos o primeiro parágrafo do texto, né? E esse primeiro parágrafo do texto, geralmente ele traz algumas informações de forma resumida para o leitor, né? Sobre o que de fato está acontecendo, com quem, onde e quando, né? E aqui nós temos um nome apropriado para esse primeiro parágrafo que se chama lead, do inglês, né, que pode ser guia, aquilo que guia o leitor para o que está por vir, com informações mais sintetizadas, informações principais da reportagem. Mas também pode ser chamado de resumo, né? Nós temos uma síntese aqui do corpo do texto. Também pode ser chamado de lead, com L-I-D-E, né? Então temos na reportagem a manchete, que geralmente vem em negrito, que se refere ao título, né, que tem que ser selecionado, né, as palavras têm que ser selecionadas com muito carinho ali, com muita cautela para chamar a atenção do leitor. A reportagem pode ter o subtítulo ou não, é facultativo, o subtítulo ele complementa a manchete e na sequência, geralmente no primeiro parágrafo, nós temos o que chamamos de lead, né, que é esse guia que traz de forma resumida algumas informações mais pormenorizadas a respeito do corpo do texto que vai compor a reportagem.
Continuando então a leitura aqui comigo, pessoal, vejam, temos agora um outro subtítulo aqui, ó, números de parcelas, né? Um fragmento da reportagem, porém as letras aparecem grafadas, né? Diferenciando do que vem a seguir do corpo do texto. A pesquisa mostrou que muitos consumidores não avaliam o impacto de uma compra no orçamento antes de parcelar e percebam que segue aí, né, esse subtópico, esse subtítulo na reportagem. Por que eu sei que segue? As ideias, elas não estão presentes, foram omitidas, não estão explicitadas aqui nesse slide. Porque nós temos ali a presença dos colchetes e das reticências dentro dos colchetes, que indica que foram omitidas algumas informações. Na sequência, nós temos um outro subtítulo, né? Rejeição. O levantamento do SPC e da CNDL também revelou quais foram os meios de pagamento que mais foram recusados nos estabelecimentos. Segue-se a reportagem, né? Tá ali os colchetes e as reticências, né? Então temos isso que nós chamamos de tópicos ou subtítulos. E metodologia. Foram ouvidos 910 consumidores de ambos os gêneros, todas as classes sociais e pessoas acima de 18 anos nas 27 capitais. A margem de erro é de no máximo 3,2 percentuais. Então aqui a metodologia é um dos instrumentos, é um método utilizado para que se chegue a determinado resultado na pesquisa. Então temos aqui vários tópicos, os tópicos eles estão grafados com, as letras estão em negrito, o que destaca e diferencia do restante do corpo do texto. Aqui trouxemos apenas alguns fragmentos, isso está bem ilustrado por meio dos colchetes e das reticências, ok? Número de parcelas. A pesquisa mostrou que muitos consumidores não avaliam o impacto de uma compra no orçamento antes de parcelar. Então, aqui a gente tem, esse tópico que a gente já analisou, e que traz também uma reflexão sobre o fato de que os consumidores acabam, não avaliando, ou seja, não refletindo bem, não fazendo os cálculos com mais detalhes, para verificar se realmente cabe no orçamento ou não a aquisição de determinado produto ou determinado serviço. Então, vamos para a nossa segunda atividade agora, De que maneira o autor da reportagem organiza a ordem das informações na pesquisa? Vocês conseguiram perceber, será, de que maneira que ele faz isso? Então, mais uma perguntinha aí para a gente analisar os elementos composicionais que constituem este gênero textual denominado reportagem.
Então, retornando, pessoal, observem aqui, né? Nós temos a sugestão de resposta para vocês, que consiste em afirmar que há uma contextualização, a manchete, principais conclusões, o subtítulo, uma introdução, né, o lead, formas de parcelamento, motivo de recusa de crédito e metodologia da pesquisa, tópicos ou subtítulos. Né? Então, essa foi a forma da organização estrutural para compor a reportagem. Então, as características da reportagem, eu convido vocês para fazer mais uma leitura aqui para a gente se lembrar. Então, os textos geralmente são escritos em terceira pessoa, né? A presença de títulos, o foco em temas sociais, políticos, econômicos, a linguagem geralmente tem que ser simples, com bastante clareza e bem dinâmica. O discurso direto se apresenta, né, por meio da fala dos entrevistados e também nós podemos ter o discurso indireto. Existe uma objetividade e uma subjetividade. A linguagem tem que ser formal e os textos precisam ser assinados pelo autor. Né? O que significa eu dizer que pode ser que tenha objetividade e pode ser que tenha subjetividade em uma reportagem? Vejam, geralmente, o que diferencia a notícia da reportagem? Na notícia, a gente só tem um fato sendo noticiado. Né? Então, não existe, via de regra, na notícia, vários tópicos, vários subtítulos. A reportagem ela é diferente porque ela tem uma amplitude maior, né? E aí ela tem vários tópicos, vários subtítulos. Né? Então, como a reportagem permite ter vários assuntos ali, vários tópicos, ela pode trazer a opinião de alguém. E aí, quando a pessoa manifesta a sua opinião, ela apresenta a sua subjetividade, aquilo que ela pensa a respeito do assunto que está sendo discutido. Né? Quando você tem um subtítulo na reportagem que apenas vai apresentar um fato acontecido ou um dado pesquisado, aí a gente tem uma linguagem mais objetiva, né? Que é aquela em que o pesquisador, o jornalista, não traz a sua subjetividade, ou seja, não traz a sua opinião, ok? Então, vamos para a nossa terceira atividade. Eu vou perguntar para vocês aqui, né? Quais informações são apresentadas no tópico metodologia? Vou deixar o slide para vocês analisarem e mãos à obra.
Então a nossa sugestão de resposta ficou como? O número de consumidores ouvidos, o gênero desses consumidores, a classe social, a faixa etária, também é mostrada à margem de erro. Então isso aqui constitui a metodologia da reportagem. Então nessa aula nós reconhecemos as partes que compõem uma reportagem, identificamos as características do gênero textual denominado reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.